Quem aqui de vocês nunca quis ser o homem ou a mulher mais rica do mundo? Quis morar numa mansão, ter um carro de luxo? Eu não fui diferente de vocês. E durante muito tempo, eu tive isso como um grande objetivo na minha vida. E eu, desde os 6 anos, entre 6 e 7 anos, eu tive que me virar. Comecei a ir para a escola sozinho. Eu pegava 2 ônibus, saía de Pau da Lima, muito próximo ao meu amigo ali de Suarana, e até o Dendezeiro, no colégio militar, sozinho no ônibus. E eu via meus amigos chegar na escola, uns chegavam com a mãe, outros com o pai, outros chegavam de carro, outros chegavam de condução, e eu sempre chegava correndo. Mas eu chegava correndo não era porque eu gostava de correr, não, pessoal. Eu chegava correndo porque eu estava fugindo dos meninos na rua. Eu fugia dos pivetes que queriam tomar mochila. Eu fugia dos meninos que queriam tomar meu lanche, que às vezes eu tinha, às vezes eu não tinha. Mas eu segui em frente. E eu ficava pensando o que eu poderia fazer para mudar aquela situação. Eu ficava triste com aquilo. Meus pais eles chegavam para mim e diziam: Davi, nós temos que trabalhar para que você possa ter, para a gente ter dinheiro, para que você possa comer. E aquilo ali me pegava o dia inteiro, eu ficava muito triste com aquilo. E eu cheguei um dia e concluí, quer dizer que se eu tiver dinheiro, os meus pais não vão precisar trabalhar, eu vou poder ir para a escola com eles, vou poder brincar com eles, eles vão estar comigo no dia a dia. E eu prontamente cheguei em casa, correndo, meu pai, já sei, eu vou ser cobrador de ônibus. Meu pai estranhou, fez assim, mas por que, Davi, cobrador de ônibus? Meu pai, ele tem dinheiro. Gente, na mesma hora meu pai fez assim, Davi, esse dinheiro não é dele. Esse dinheiro é do dono da empresa. Pessoal, foi um balde de água fria para mim. Eu ficava olhando o cobrador, eu queria ser o cobrador, eu amava o cobrador, gente, eu ficava me vendo no lugar do cobrador. Mas meu pai me disse uma coisa, esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é do dono da empresa. E eu não queria mais ser cobrador. Pronto, eu agora queria ser o dono da empresa. Eu queria ser o dono de tudo. Eu queria ser dono dos momentos com os meus pais, eu queria ser dono da minha vida, eu queria ser dono da alegria, da felicidade. E, assim, eu sabia que o caminho não era fácil. Eu tinha que começar a ir o mais rápido possível. E, com 9 anos, eu comecei a trabalhar. Trabalhar, né? Eu comecei a ir para a oficina do meu pai, e, assim, eu tinha horário para chegar, horário para sair, eu tinha horário para almoçar, eu tinha horário para perguntar se eu tinha que perguntar se eu podia tomar banho. N coisas eu comecei a ter responsabilidade com 9 anos de idade. E, assim, na verdade, eu não queria estar trabalhando, pessoal. Eu queria aproveitar alguns momentos com meu pai. Eu queria poder viver com ele o que eu não fazia durante o ano letivo. Ele estava trabalhando e eu ia para a escola. Então, durante as férias, eu aproveitava para trabalhar e estar com meus pais. Mas, com os 11 anos de idade, eu comecei a ganhar dinheiro. Eu comecei a ganhar R$ 2 por final de semana. R$ 2. E pensa o que eu fazia com esses R$ 2. Eu jogava videogame e comprava biscoito passatempo. Biscoito passatempo. Eu via meus amigos na escola comendo, e aí, assim, eu ficava, eu vou comprar, né? Eu levava pão para a escola, então eu vou comprar o biscoito passatempo. Dos 14 aos 17, eu comecei a trabalhar numa livraria de uma amiga de meu pai. Todo final de ano, eu e minha irmã, a gente, ao invés de curtir as férias, como todo mundo fazia, eu ia para a livraria, ia estar lá vendendo livro e fazia dinheiro. Eu comprava minha roupa do Natal, comprava meu brinquedo, enfim. Meus pais, eles nunca pediram R$ 1 para a gente. A gente nunca teve a obrigação de colocar dinheiro em casa. A gente usava esse dinheiro para o que a gente queria. Depois eu fui para a faculdade. E aí encontrei um mundo totalmente diferente. Encontrei amigos, vi possibilidades, oportunidades, e eu não fui besta. Aproveitei logo a primeira oportunidade e comecei a dar aula de matemática e contabilidade para os meus colegas. Comecei a fazer um dinheirinho que me ajudava na faculdade. Segundo semestre, entrei numa concessionária como estagiário, comecei a vender carro. Depois, eu era muito inquieto. Então, dentro da própria concessionária, eu passei por vários setores dentro da concessionária. Fui para entrega, entre outros. Mas parei no financeiro. E aquela frase do meu pai veio na hora. Esse dinheiro, aquele dinheiro, não é dele. Aquele dinheiro é do dono da empresa. Galera, eu estava cuidando do dinheiro da concessionária. Gente, aí eu falei assim, que loucura.
Minha cabeça ficou fervilhando. Meu pensamento não parava, que eu queria ser grande, eu queria ser grande. E eu aí fui para o mercado. O que foi que eu fiz? Abri uma revendedora de seminovos. E eu comecei a ganhar dinheiro. E eu ganhava muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. Eu tinha quase 10 carros, todos os carros da concessionária da revendedora eram meus, eu fazia o que eu queria. Eu rodava com qualquer carro que eu quisesse. Eu tinha várias namoradas, eu ia para várias festas, eu comecei a fazer tudo que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí, eu fiz mais uma coisa. Eu deixei de ser responsável. Eu comecei a trabalhar menos, me dedicar menos, a ter foco naquilo que eu estava fazendo. E aí veio uma das coisas mais difíceis para mim. Eu quebrei. E aí, uma grande lição eu aprendi, pessoal. Nunca gaste mais dinheiro do que você ganha. Mas tudo tem que seguir, né? E eu segui. Eu fui para o mercado de trabalho, não tive vergonha, fui humilde, aprendi N outras coisas, e assim, mas aquela vontade de empreender, aquela chama de ser grande, aquele pensamento forte que estava dentro de mim, continuou. E eu aí fui abrir uma distribuidora de granitos. Galera, não fiz igual da outra vez, tá certo? Eu comecei, só tinha um carro, tinha um apartamento bacana, mas eu tinha uma paixão. Eu tinha um amor mal resolvido. O futebol. Eu comecei a investir no futebol. Eu comecei a tirar dinheiro da minha distribuidora, que estava dando lucro e estava indo bem, e comecei a colocar dinheiro no futebol. Era dinheiro da distribuidora para o futebol. Distribuidora, futebol. E quando eu abri os olhos, eu estava quebrado de novo. Pessoal, é difícil. Para mim também foi. Foi muito difícil. Não só para mim, para a minha família, para os meus amigos, para os funcionários que estavam junto comigo, para o meu ex-sócio. Por quê? Esse dinheiro era de um negócio que estava indo bem. Para todos os efeitos, aquilo estava indo bem. E eu estava colocando dinheiro em outro local. Eu cheguei a um ponto de pensar em me matar. Eu estava decidido a me matar. Eu estava no meu apartamento, envergonhado, chorando, nos cantos. Tudo que eu tinha, já não tinha mais. No meu apartamento só tinha um colchão. E eu estava na frente do espelho, destinado a fazer a minha barba. Ainda não era me matar. Mas eu olhei no espelho bem fundo, no fundo dos meus olhos, e disse assim, velho, eu sou grande. Eu vou fazer a diferença. Eu vou mudar a minha história. E a primeira diferença que eu fiz, pegar minha máquina e raspar a cabeça, galera. Saí e fui até a casa dos meus pais. Eu andei aproximadamente entre 8 e 9 quilômetros. Mas foi refletindo. Refletindo sobre tudo que eu tinha passado. Tudo que eu tinha feito na minha vida. E cheguei lá, determinado a encontrar uma outra oportunidade. Sentei na frente do computador, comecei a pesquisar o que eu poderia fazer. Eu sabia vender, sabia fazer N coisas. Então, fiquei caçando na internet o que eu poderia fazer, o que eu podia fazer. E aí veio uma menina que estava vendendo trufas. Ela fazia trufas, ela fabricava trufas. Eu falei, gente, isso aqui dá negócio. Fui até lá, conversei com ela, peguei 50 trufas. Não sei quem de vocês aqui conhece aquela região ali de Itapuã. Eu saí ali andando com 50 trufas, saí vendendo trufa no meio da rua. Falei, rapaz, é que esse negócio não é bom? Vamos continuar. E continuei vendendo trufa na rua, andando. Só que a margem era muito pouca. Ela era a dona. Eu revendia para ela. Aí o que foi que eu pensei? Eu preciso trabalhar e eu vou conciliar as duas coisas. E aí fui fazendo isso. Vendendo trufa e trabalhando. E eu falei, eu quero mais. Eu já tinha provado de muita coisa na vida. Falei, eu quero mais. Isso aqui para mim ainda está pouco. E o que foi que eu fiz? Comecei a procurar de novo outras oportunidades. Comecei a olhar para o mercado, ver o que eu poderia fazer, o que eu encontrava, o que tinha de oportunidades ali. E encontrei também pessoas no caminho que começaram a me ajudar. Muitas pessoas. E dessas oportunidades eu decidi largar meu emprego, desistir das trufas e abrir minha startup. Para eu abrir minha startup, 2 pessoas me ajudaram. Uma foi um argentino, que o nome dele é Juan Bernabó, e o outro é um brasileiro com sobrenome alemão, que é o Pierre Schurman. Esse me ajudou e me ajudou muito. O tempo inteiro,
eu encho o saco dele, e ele, assim, uma das frases que ele falou para mim, no momento de dificuldade com a minha startup, ele fez assim: Davi, você está achando ruim? Volte para o mercado. Aquilo ali foi um soco no meu estômago, porque eu estava reclamando, gente. Eu estava fazendo aquilo ali porque eu queria, e eu estava reclamando do quê? Você está aqui porque você quer. Então, eu fui seguir em frente, e minha startup foi bem, a gente teve grandes oportunidades no mercado, e assim, hoje eu converso com o Pierre, e eu digo para ele que ele foi um paizão para mim. E ele até diz: cara, você falando assim, você me deixa velho. Mas uma das coisas que eu quero dizer para vocês é que durante esses 28 anos de minha vida, eu aprendi que não importava o quão grande eu era aí fora, aqui fora, quantos carros, quantas casas, quanto de dinheiro eu tivesse. O que eu aprendi foi: o que importa é o quão grande eu sou aqui dentro, o quão grande você é aqui dentro.